Olá, irmãos e irmãs, aqui estamos para a nossa reflexão neste domingo, dia 13 de junho, 11º domingo do tempo comum. E hoje vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Marcos 4, 26 a 34. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Vamos ouvir mais uma vez esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, olhando no contexto de hoje, da liturgia deste domingo, o contexto que eu digo das três leituras, primeira, segunda leitura e o Evangelho, nós percebemos que o Senhor nos fala que Deus está sempre cuidando de nós, Deus está sempre próximo. E por mais que a realidade presente, as dificuldades presentes, parecem que Deus nos abandonou, se afastou de nós, Ele nos mostra que Ele está sempre perto de nós. Na primeira leitura, Ele fala que vai pegar um ramo lá do broto e vai plantar no monte e de novo vai dar uma árvore frondosa. Ora, para dizer que Deus nos fala nas pequenas coisas. Deus nos fala nos acontecimentos do dia a dia. E nós devemos estar aptos a perceber
que Deus não nos abandona nunca, mas Ele está conosco, nos falando nos acontecimentos do dia a dia. E na segunda leitura de hoje, Paulo tem uma visão clara das coisas e nos diz que, de fato, o reino já se estabelece no nosso meio, porém, o reino em definitivo só na eternidade. Mas Paulo também nos fala que se vivemos ou se morremos, nós pertencemos a Deus. Porque se morremos, morremos para este mundo, mas para Deus continuaremos sempre vivendo. A gente olhando para a situação de pandemia em que nós estamos passando, essa angústia, quanta gente sofrendo com ansiedade, isso de fato às vezes dá na gente um certo desespero. Mas a liturgia de hoje vem de novo nos trazer esta esperança e confiança em Deus. E mostrar que Deus vai agindo. A gente não percebe, mas Deus age. O reino de Deus é como aquele homem que semeou a sua semente. E ele foi dormir noite e dia, não sabe como as coisas foram acontecendo, mas vieram as folhas, depois as espigas, encheram as espigas, ou seja, o reino de Deus vai acontecendo na história e nós não somos capazes de compreender como é que vai acontecendo. Ninguém consegue compreender como é que germina uma semente, mas assim é. Nós semeamos a semente do reino na vivência da palavra, no anúncio da palavra de Deus, e esta semente vai brotando aos poucos. Nós semeamos o reino de Deus nos nossos gestos, na aceitação da vontade de Deus, no nosso confiar em Deus e ter esperança de coisas melhores, de mundo futuro, de coisas boas que Deus faz para nós. Deus caminha e faz história conosco. E o reino de Deus vai acontecendo. A ação de Deus vai acontecendo na nossa vida. O cuidado de Deus para conosco vai acontecendo. E nós, às vezes, nem somos capazes de perceber. Quando nos damos conta, poxa, mas Deus me deu um livramento. Deus me tirou dessa situação. E assim também se faz o reino de Deus entre nós. Nos pequenos gestos, nas pequenas coisas. O reino de Deus é como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando semeada, dá uma hortaliça ao ponto que os pardais vêm aninhar-se embaixo dela. Portanto, o reino de Deus é feito de pequenos gestos, de pequenas coisas, pequenos acontecimentos que vão preenchendo o nosso dia a dia. A nós faz com que tenhamos uma responsabilidade grande em fazer o reino de Deus acontecer no nosso meio. E o reino de Deus vai acontecendo também nos nossos pequenos gestos, nas nossas atitudes de amor, de acolhimento, de compaixão, de misericórdia, de compromisso com o irmão. Façamos o reino de Deus acontecer. Tenhamos esperança no mundo futuro e em coisas melhores, porque Deus está conosco e Ele não nos abandona nunca. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém. Bom domingo a todos.